Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Afinal de contas, o terço católico é um símbolo? O nosso membro aqui do canal, Eduardo, fez essa pergunta e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre alguns outros comentários dos nossos membros aqui do canal. O que acontece é que o terço ele tem dois símbolos compostos. O que eu sempre falo, composição arquetípica. Muita gente utiliza a composição arquetípica porque é a junção de dois símbolos, duas potencialidades. Na verdade, a Igreja Católica ela pegou uma coisa antiga, que a gente chama de japa, né, que é muito antigo, milenar, é mais antigo do que a própria Igreja Católica, a japa, e a japa ela é um sistema de contagens de oração. Então é claro que se você chega num ambiente e você vê uma japa pendurada, um terço, lógico que você vai identificar, ou dentro de um carro, às vezes, né, as pessoas colocam um terço ali no retrovisor interno, e logo você identifica o que quando você entra ali? Uma pessoa católica, no caso da japa, uma pessoa espiritualista, o hinduísmo tem a japa, é, o, os islâmicos utilizam um tipo de japa também, só que eles usam outro nome de contagem lá, mas é o mesmo sistema de japa. Ele é muito antigo, tá? Então, o que a Igreja Católica tem não é uma inovação, na verdade é uma composição. É antigo também? Já é usado há muito tempo. Porém, é uma cópia do hinduísmo, tá? O hinduísmo já tinha esse método de oração. O budismo também utiliza contagem de oração, a maneira de contar a quantidade de oração para que o treinante espiritual se obrigue a atingir aquela quantidade de oração. Particularmente, acredito que isso não seja suficiente para uma pessoa se elevar espiritualmente. Porém, como treinamento mental do indivíduo, da disciplina, é interessante. Há outros métodos. Eu prefiro, por exemplo, ao invés de cantar japa por 2 horas no dia, eu prefiro estudar 2 horas no dia, me dedicar aos conhecimentos sagrados, à espiritualidade. É uma maneira que eu encontro de dedicação e disciplina. Então, cada um, dentro do seu nível, dentro das suas escolhas, procura o que é melhor para você. Não vou dizer o que é certo, o que é errado. Mas, se a pessoa é católica, símbolos católicos. Se a pessoa é budista, símbolos budistas. Agora, o místico, ele pode ter qualquer símbolo dentro da sua casa. Qualquer um, até desconhecido para outras pessoas. Por exemplo, eu sou mestre de Reiki. Eu pratico os símbolos do Reiki. Para limpeza, de energia, purificação, equilíbrio. E tento também conhecer a energia através do Reiki. Através do magnetismo, através do Reiki. Então eu vou aprendendo a trabalhar com calor, com atração, expansão de energia. Então é o meu jeito de meditar no momento e nessa fase da minha vida. Então cada um tem o seu estilo, o seu jeito, a meditação com movimentos, uma yoga com movimentos, outros têm uma yoga parado. Então cada um, eu sempre digo assim que o símbolo é um jeito da gente se lembrar das nossas convicções, da gente fortalecer nossas convicções. Então, se eu tenho um símbolo específico, eu tenho um jeito de de fazer as minhas convicções estarem sempre aflorando. Então, se eu tenho minha dedicação aqui de leitura, de estudo, e que às vezes não é fácil, às vezes você tem aquilo, você fala assim, eu tenho que sentar lá e fazer. O que eu devo ter? Se eu tenho um símbolo que me remete sempre a olhar ali esse esforço, resiliência, dedicação, eu vou sempre, quando olhar para aquele símbolo, ter essa visão, tá? Então foi o Eduardo, nosso membro aqui. Considere ser membro do canal, porque, na verdade, ele está comentando o vídeo Símbolos Místicos, né, Poderosos. Esse vídeo já saiu faz tempo. Então, tudo que eu falo aqui no canal, os membros assistem, às vezes com a diferença de mês, diferença de alguns vídeos, né? Eles sei que tem 10, 15 vídeos, às vezes, à disposição dos membros, que vão sair no canal, na sequência dos símbolos aqui, e ele já tem acesso a isso aí. E
A minha interação com os membros é melhor, porque eu não tenho condição de responder todos os comentários das outras pessoas. Mas os membros, como é uma quantidade reduzida de pessoas, né, realmente interessadas, a gente acaba dando um tratamento diferenciado, né? Então nós temos aqui também o óculos aqui, ó, do velho, né? Cinquentão. Aqui a Laide Ribeiro, nossa membro, coloca assim: serenidade profunda. Nossa, eu fico pensando no sofrimento de quem viveu isso e não tinha a mínima ideia do que se tratava. Nunca procurou saber, até mesmo por achar normal. Complicado. Hoje em dia eu acredito que por ter vivido num tempo um tanto passado, já vivi alguns desses momentos tristes, mas hoje eu consigo deixar as coisas que antes me atingia não me machucar mais. Hoje me sinto forte e até mesmo poderosa em vista de tempos atrás. E lá se vão. Esse assunto é profundo e delicado, vou trazer bastante reflexão por algumas pessoas. Aula magnífica, amei. Muito grata, professor Carlos, eu me torno você. Ela fez um comentário no vídeo Catarse Emocional, Catarse Espiritual, que eu lancei aqui, tá? Aqui a gente vê nitidamente que eu falei para ela, né, que algumas gerações aí, não é que eles eram talvez mais fortes, eles na verdade resistiam mais ao sofrimento porque eles já vinham de uma época com menos dopamina. O cérebro dessas pessoas eram menos dopaminérgicos. Por exemplo, nós não tínhamos tantas distrações quando a gente era jovem como tem hoje. Mas em compensação, isso nos levava a focar nossa concentração ao progresso, ao sucesso. Então é uma geração que acabou, pelo menos eu vejo à minha volta, são pessoas que estão mais interessadas no contexto coletivo, menos no individualismo, são menos individualistas, né? Não que todos da nova geração sejam assim, tá? É que em graus de porcentagem, quando a gente vai falar sobre isso, a gente percebe uma fragilidade maior à depressão. A quantidade de pessoas que tomam remédio hoje, em porcentagem, é muito maior do que há um tempo atrás e tem aumentado muito. Então as pessoas não procuram mais se esforçar para encontrar na natureza a cura, na religião, na espiritualidade, a cura para os seus males. Eles vão ao médico e simplesmente pegam comprimidos e pronto, né? Está resolvido. Né? Mas e os efeitos colaterais que toda essa medicação está causando, né? nessa juventude? Né? Molecada tomando remédio para ter uma noite de sexo desenfreada e descontrolada. Vai estar fazendo isso até quando? Quando tiver 30, 40 anos, será que terá ainda vida sexual sem remédio, por exemplo? Então a gente vê hoje esses comprimidos que tomam nas baladas, né, com bebida alcoólica. Então a gente vê que assim é triste isso, porque não precisa, para ser feliz no nosso tempo, não precisava tanta medicação, tanta coisa que altere o estado de consciência. A gente aguentava suportava a nossa existência. E parece que hoje está mais difícil suportar a existência. As pessoas não estão conseguindo aguentar essa dor que sente, esse vazio que se sente, que as pessoas têm carregado dentro delas, falta de propósito, sabe? Falta de disciplina, não se esforça para encontrar o Dharma, aquele trabalho existencial que você veio aqui na Terra para isso, sabe? Seja criar a família, seja trabalhar, seja ser médico, seja ser psicólogo, seja ser o que for, engenheiro, mas ser Dharma, ser bom naquilo. Né? Hoje a gente tem tanta gente incompetente, tanta gente que engana bem, sabe? Engana bem. Por quê? Porque distração, distração, distração. Final de semana, alegria, alegria, alegria. Não que você não precise ter tudo isso, mas acontece que hoje em dia o outro lado da resiliência, do esforço, do sofrimento está sendo deixado de lado. Então, se você é esse que encara tudo isso, você é um tonto, você é um bobo. Nem sempre isso é bom, né? Às vezes, ler é difícil, sabe? Ler é chato mesmo. Para muita gente, adquirir o hábito de leitura é difícil.
Hoje em dia a gente fala também de quem tem TDAH, né, dificuldade de aprendizado. Toda a humanidade tem dificuldade de aprender. Mas aí hoje virou uma coisa, eu tenho TDAH, então eu não estudo, então eu não aprendo. Ah, não, pelo contrário, aí esse é o seu karma. Esse nível de dificuldade que você tem é o seu karma, então você tem que lutar para passar por cima disso, sim. Então é necessário símbolos fortes na vida da pessoa para destravar, para quebrar todo esse tipo de coisa que bloqueia essa pessoa. Vamos aqui, lembrando que eu só respondo a pergunta aqui dos membros, né, porque como a gente fala aqui sempre, né, não que a Adriana Coimbra, nossa membro também aqui. Eu estou com esse problema de suportar pessoas, mas estou tentando me disciplinar para ouvir e me abrir para as novas pessoas. Gratidão, professor Carlos. Ela faz esse comentário no como aumentar naturalmente os níveis de dopamina, né, do nosso organismo, né? Então ela vai falar aqui, né? Quem que não está com esse problema hoje, né, Adriana? Quem que hoje não está com o problema de suportar pessoas? Porque na verdade as pessoas estão loucas, elas estão agindo assim. Hoje em dia as pessoas tá tendo que tomar remédio para suportar as pessoas loucas que tem à volta que não tomam remédio. Então é uma frase que a gente vê na internet hoje em dia, né? Mas veja só, o grande drama são os porquês da vida. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Você que chegou até aqui agora, eu achei a pergunta muito relevante, né? Que bate com o comentário da Alaide e com o comentário do outro membro, né? Sobre os símbolos, né? Se a japa, né? Se o terço é um símbolo. Por que a questão da gente ter que descobrir um forte símbolo na nossa vida? Porque esse forte símbolo nos colocará um eixo, um ponto, né? Que, como eu fiz o vídeo dos 13 símbolos, a sílaba OM, por exemplo, é um símbolo forte, e você tem que colocar algo de sagrado naquilo, algo do seu eu naquilo, porque às vezes você vai lidar com gente difícil, e a única coisa que você tem na mente naquele momento é quando você está assim, piedade, Senhor. Como é difícil suportar e ter paciência. Você ouviu falar aquela pessoa fala assim, eu tenho paciência ou eu não tenho paciência. A pessoa está falando de níveis de paciência. E é um fato, gente, que às vezes a gente não tem nível de paciência suficiente para aguentar certas pessoas. Mas aí entra uma questão. As pessoas que você não tem paciência para suportar, elas estão completamente... elas merecem ser completamente abandonadas. Elas não têm nada de interessante. Você não consegue aprender nada com aquela situação. Lembrando que, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós temos os nossos mestres. Qual mestre? Às vezes é a aranha, às vezes é o bicho, é a tempestade, é a lua, é o sol. São coisas da vida da gente que a gente olha à nossa volta e vai nos ensinando, né? Às vezes você chega em casa e você vê um gato deitado, né? E sua cabeça cheia de preocupação, cheia de pensamentos, e a casa tranquila, e você fala assim, como ele consegue estar em silêncio, sossegado? Ora, alguma coisa você tem que aprender com os animais, com o mestre gato daquele dia. Ele está calmo, tranquilo. Ele procurou o lugar mais confortável da casa para descansar. E você fala assim, tanto que eu tenho uma cadeira no quarto, que às vezes é onde eu pratico um momento de silêncio. Eu vou lá, sento e fico em silêncio. Fico quieto. Só olhando a respiração, tentando diminuir a frequência dos pensamentos. Quase que uma meditação. Aonde um dos gatos adora dormir? Naquele lugar. Por quê? Porque ele viu que eu tinha escolhido o lugar mais calmo e tranquilo da casa para ter meu momento sentado, em silêncio, quieto. Eu desligo a luz do quarto, fico lá, quietinho no canto, desfrutando do silêncio. E qual a minha surpresa? Que às vezes eu vou fazer isso aí e o gato está lá sentado, dormindo naquele lugar. Dá até dó de tirar ele, né?
No caso, ela, né? A gatinha. Então, gente, o que eu quero dizer assim, que a gente tem uma vida rica de possibilidades e que se a gente aprender a utilizar as pessoas como aprendizado. Mas não é que quer dizer que você tem que ficar para sempre lidando com aquela pessoa, tá? Tudo tem seu tempo, mas aquela pessoa vai te respeitar mais porque percebe que você de alguma maneira a suporta um pouco mais que as outras. O chato sabe que é chato, viu, gente? A pessoa chata sabe que é. E hoje tá cheio de gente aí, ó, se atropelando e atropelando os outros, achando que não vai dar nada, sabe? Aí, quando vai dormir, não consegue dormir, precisa tomar remédio. Aí a pessoa, ela tem aqueles vazio existencial, que vira mágoa, que vira tristeza, e depois acaba tomando remédio para depressão. Porque não suporta aguentar os efeitos que causa, que ela mesma causa, que ela constrói. Você está construindo uma vida que depois está construindo, tipo assim, você está quase implorando para o universo, para assim, me deixa sozinho lá na velhice, me deixa sozinho porque eu não quero ter amigos. É isso que a pessoa está fazendo. E a gente tem que ter paciência com essas pessoas. Então, no mundo que a gente está hoje, é muito difícil você conseguir ter paciência com as pessoas. Então, não é dica, né? É talvez uma imitação dos mestres, né? Que é assim, você usa tudo para aprendizado. Aprende com tudo, aprende com todos. Eu não tenho só um mestre, eu tenho vários mestres. Eu não sigo só um mestre, eu sigo 5, 6 mestres diferentes. E depois eles vão trocando, eles vão sendo reciclados. Ou seja, eu vou atingindo outro nível. O karma do mestre é ter seus discípulos sendo superiores a ele a todo momento. E que bom. Nós não queremos que, por exemplo, os nossos filhos fiquem mais ricos do que nós somos, que tenham mais conforto, mais tranquilidade do que nós temos, mais facilidade. Nós não queremos isso. Pela lógica, eles têm internet, conhecimento, trabalhos e outro tipo de vida. Às vezes a gente quer, mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes o filho fica mais fraco. Como a geração que está vindo agora, a chance deles serem mais frágeis é muito grande. Porque eles não são treinados para o esforço, não são treinados para a resiliência, para conquistar e ter paciência. Né? Para doar paciência. Né? Então, a pessoa madura, ela sabe dosar a paciência dela entre passividade e atividade, passividade e atividade, passividade. Né? Ou seja, quando está ficando difícil suportar pessoas, passe a fazer alguma coisa diferente. Ela está falando, você começa a fazer. Está ali, pode ver que sempre acaba o trabalho, supre e tira você dessa inércia, a ação. Porque geralmente a paciência está justamente nos debates, naquelas. Então comece a fazer. Ou seja, o seu jeito, ou seja, do jeito da pessoa. Então você quer que façamos dessa forma? Vamos fazer então do seu jeito. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. A própria pessoa vai ficar assustada, falando, nossa, eu não esperava que a coisa fosse assim. Aí de repente está todo mundo fazendo o que ela queria. E se der errado? A cabeça dela vai falar, pensar. Se der errado, nossa, e agora? Agora eu estou responsável por tudo isso. Ela vai parar de ser chata, de debater e vai trabalhar mais. E assim por diante. Você pode ver, quando tem uma briga familiar, alguma coisa, as pessoas estão falando, debatendo, consumindo os outros. Eu sempre falo, vampirizando as outras pessoas, sugando de canudinho a paciência das outras pessoas. A gente pode fazer isso? Pode permitir isso? Não. Então, às vezes, a gente tem que ter chega lá, né? Também, ter de tempo, né? Acabou, para, chegou, terminou, parou. Né? Também não é assim. Que a pessoa vai indo, vai te sugando, chega uma hora que você não tem mesmo. Aí, coitado do outro que chega precisando de um pouquinho de paciência, só um pouquinho, você já descarrega um monstro em cima dela. E o outro que sugou de canudinho sai até com o paninho na boca se limpando, né? Então as pessoas são complicadas. E a gente tem que ganhar um nível de ironia para aprender a ser crítico. Quando a pessoa começar muito assim, não sei o que, aí você já fala, nossa, aí, tá sugando de canudinho, hein? Vamos botar em prática então? Vamos fazer? Vamos fazer acontecer? A pessoa tá falando, e cadê o resultado? As coisas na vida têm que ter resultado. Eu sempre falo para minha companheira, né, de todos os meus estudos que eu estudei sobre magia, por exemplo, natural,
uma coisa se provou clara. Tem razão quem dá resultado. Tem razão que você pode querer ter toda a razão do mundo. Pode querer ter toda a razão. Mas se você não deu resultado nenhum no que você faz na vida, você não é mestre de nada. Você ainda está sendo como a gente fala assim, lógico, todos nós somos eternos aprendizes, né? Mas você é um aprendiz de feiticeiro. Porque o feiticeiro é aquele que faz, aprendiz de mago é aquele que faz. Ele fala, vou fazer isso, e ele dá o resultado, a coisa acontece, a coisa se materializa. Agora, aquele que não se. Fala, consome a paciência dos outros. Ele está consumindo o quê? Energia emocional. Só quer a energia emocional das outras pessoas. Então, muito cuidado com esses vampiros que sugam a nossa força de vontade, a nossa energia, né? Mas é difícil, mas eu tento utilizar essas pessoas hoje, elas não vão sair da nossa vida, elas vão aparecer aqui, vai aparecer ali. Então eu falo o que hoje? Eu olho para essas pessoas e falo assim, olha, são meus mestres, eu vou aprender com eles. De alguma maneira eu vou aprender com essas pessoas. Bom, já estendi demais aqui. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.